Essa é a nossa aula número 238 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Na aula passada terminamos o bloco sobre o pai Abraão. E hoje, inclusive, também fizemos uma recapitulação de 3 alianças constantes da Bíblia, feitas de Deus com os seus filhos. A primeira aliança foi a aliança adâmica, a segunda noética, com Noé, e a terceira abraâmica. Bem, isso foi já visto, e quando nós estudamos a aliança abraâmica, vimos que uma das determinações de Deus, quer dizer, nós estamos sempre considerando um espírito tutelar do povo judeu, que manifesta essa orientação, não propriamente Deus, mas na tradição e na cultura fica como Deus, embora o Espiritismo não tenha esse mesmo entendimento. E quando vimos a aliança abraâmica, ela se caracterizou pela circuncisão, que é retirada da carne do prepúcio, o prepúcio dos meninos que completam 8 dias de vida. Todo menino varão, ao completar 8 dias do nascimento, é levado ao templo, à sinagoga, num cerimonial é cortado o prepúcio dele e feita a aliança. A partir dessa liturgia, desse ato exterior, que é cortar o prepúcio e que vai guardar a simbolização da aliança com Deus, nós resolvemos, pela intuição, obviamente, estudar o rito. O rito é uma das manifestações culturais religiosas mais importantes da humanidade. Talvez, para mim, seja a mais importante de todas, porque o rito ele solidifica e mantém viva as tradições, que vão sendo a cultura passada de geração em geração. E essa passagem dos conhecimentos de uma geração para outra, que é a tradição, ela passa através dos rituais, né? Que são as grandes manifestações, as ações do homem. Então, vamos estudar essa grande manifestação do homem, o rito. Vamos lá. O que é o rito? O rito, em sentido amplo, é sinônimo de culto. Abrange todo o conjunto de regras, comportamentos, cerimônias, atos, gestuais, etc., a prática, uma prática. Quando o rito é levado à religião, ele é chamado liturgia. Mas nós temos o risco de investimento de um presidente da República ser investidura no cargo de presidente, o rito de um indivíduo assumir uma titularidade na academia, e o rito de diversas áreas do conhecimento e da cultura humana. Temos ritos, às vezes, que iniciam uma cerimônia de formatura de uma turma. Enfim, os ritos fazem parte da cultura. Agora, quando eles são deslocados e cristalizados na religião através dos dogmas e dos sacramentos, então eles se tornam os ritos religiosos. Bem, onde começa o rito? É a grande pergunta e a grande indagação. Qual é a origem do rito? Item 2, origem do rito. Remonta aos primeiros grupamentos humanos, que é a fase do pensamento lógico, aos nossos ancestrais. O pensamento pré-lógico é aquele que é marcado pela falta de distinção do imaginário, da fantasia e dos fatos reais. O mundo exterior, o homem primitivo, funde num único juízo o objetivo com o subjetivo, o abstrato com o concreto, o imaginário com o real. Então, a origem do rito, regredindo aos nossos antepassados, é uma condição em que o homem primitivo ele tinha que ele não conseguia fixar os conhecimentos dele em categorias e distingui-los. Quer dizer, o que é real aqui? Real é o que eu estou vendo, estou sentindo, estou palpando,
as flores são real, o mundo objetivo. Mas se eu imagino flores, e isso aqui não é o mundo objetivo, há, há, um, há uma interpenetração entre o que eu imagino e que realmente é o mundo objetal que eu vejo. Então, no homem primitivo, essa capacidade de discernimento, o pensamento lógico, analisar, ver a origem, ver a finalidade, ver o objetivo e utilizar um determinado conhecimento, não existia. Então, no homem é chamado pensamento pré-lógico, na medida em que ele precede a capacidade do homem emitir juízos, analisar, criticar, objetivá-los e utilizá-los úteis por seu ponto de vista existencial. Bem, mas esse pensamento pré-lógico, ele está muito bem caracterizado numa outra ação humana, que é o item 2.1 da nossa aula, que é a magia simpática. Sim, do grego é junto, e patos, afetividade, união de afetividades, união de afinidades também. Um exemplo do pensamento da magia mágica, simpática, é aquela encontrada nas pinturas e nas imagens e nas esculturas do ancestral nosso, como do homem de Cro-Magnon. O que significa isso, alunos? Significa que naquelas cavernas, a caverna de Altamira, na Espanha, cavernas de Lescaut, na França, havia umas pinturas nas cavernas, que nós chamamos de pinturas rupestres, que o homem primitivo, o pintor primitivo, que também era um sacerdote, ele desenhava um bisão, ou desenhava um urso flechado por eles. Então, a ideia desse homem primitivo é que ele fazendo, o sacerdote, no caso pintor, desenhando o urso flechado, quando ele fosse sair para a caça, ele mataria realmente o urso. Quer dizer, ele estaria criando ali um fato concreto a partir da sua pintura rupestre. E havia também esculturas, quer dizer, eles pegavam argila, modelavam a imagem, o corpo de um animal que eles queriam caçar e batiam com o machado, ritualisticamente, cantando, invocando a força, e dali eles saíam para caçar aquele animal. Então, essa magia simpática, ela foi muito estudada pelo um dos nossos estudiosos sobre o assunto, que é o professor Burns. E ela consta aqui na História da Civilização Ocidental, no livro publicado pela Globo, Porto Alegre, data de 1965, página dos 12 a 13, que são as pinturas de Altamira e de Lescaut. Então, essa era a magia simpática que configurava o pensamento pré-lógico. Bom, vamos ver a evolução do pensamento pré-lógico. Vocês vão entender que o pensamento pré-lógico ele existe ainda na fase da criança, né? Quando a criança tem as suas atividades lúdicas, ela pega aqueles carrinhos, aquelas bonecas, aqueles brinquedos, e eles vivem aquilo, dialogam com o boneco, com a boneca, com o carrinho, com os seus brinquedos, como se os brinquedos tivessem vida. Quer dizer, a própria criança, ela animiza, né, dá vida aos seus próprios brinquedos. E dando vida, essa criação de vida dos brinquedos dialoga com elas e elas dialogam, elas conversam com o brinquedo. Esse é o pensamento pré-lógico. E que nós não devemos, em nenhum momento, interromper. Dizer, você está brincando com o brinquedo falando, isso não é possível. É um pedaço de madeira, isso é horrível, no sentido da evolução, porque ela precisa caminhar desse ludismo dela, que é um pensamento pré-lógico, para o pensamento lógico, racional do homem adulto. Mas isso é um processo de progressão e de evolução da sua própria atividade mental. Bem, esse pensamento pré-lógico do homem de Cro-Magnon, ou de Neandertal, como nós dissemos, ele em determinado momento ele vai utilizar esse pensamento para controlar os fenômenos da natureza. Como ele era muito hostilizado pelos fenômenos da natureza, muito ameaçado pelos terremotos, pelos maremotos,
pelos cataclismos como erupções vulcânicas, pelas tempestades, ele via naquelas manifestações cataclismáticas o quê? Um ser que estaria gerando essas manifestações da natureza, manifestações naturais. Então, ele vendo aquilo, identificando aquilo como um ser que provoca aquilo, ele tem que entrar num diálogo, num entendimento com esse ser. Para quê? Para diminuir essa situação de hostilidade, ou de agressividade, ou de ameaça vital. Então, a partir disso, esse homem pré-lógico, primitivo, que já está formando a diferenciação de um ser superior em relação a eles, já está formando uma categoria de entendimento entre algo maior e algo menor, vai formando as diferenças, as categorias. Ele procura fazer o quê? Pequenos rituais para aplacar, poderia dizer, a agressividade, a ira desse ser natural. E aí vão surgir os primeiros ritos, né, de controle das chuvas, das tempestades, das erupções vulcânicas. Bem, e aí esse homem pré-lógico, já não é tão pré-lógico, ele já tem o entendimento e começa a diferenciar a imaginação dele da realidade, ele vai entrando numa faixa lógica e progride. Porém, ele deixa duas heranças, como se fossem dois genes, que até hoje vivem dentro do homem, vivem no século XXI, hoje, aqui, agora. Nessa progressão do seu pensamento pré-lógico. Ele deixa primeiro a superstição. A superstição, na realidade, é um defluxo desse pensamento antigo, frustro, pequeno, de pequena expressão, mas existente. O que é superstição? A superstição é a crença em forças sobrenaturais. É a crença em poderes invisíveis. O supersticioso faz pequenos ritos destinados a respeitar essas forças invisíveis. A superstição pode ser uma crença do indivíduo ou pode pertencer a uma cultura de um determinado povo que também acreditam nisso, toda a comunidade. Isso foi estudado por Hobbes num belo trabalho sobre pensamento pré-categorial. Vamos ver alguns exemplos de superstição comuns. Por exemplo, na Amazônia brasileira, nós temos a superstição relacionada ao boto. O boto é um golfinho de águas doces, né? Podemos dizer isso. E consta que o boto, quando uma mulher engravida e não sabe quem é o pai, seria o boto que teria engravidado. Como? O boto sai meia-noite da água, ele veste uma roupa de homem, se modifica com homem, se transforma em homem, tem relação com a moça engravida e depois ele volta a ser boto e mergulha. Essa é uma das superstições, uma das crendices que estão ligadas então pelo folclore, que o folclore é todo esse conhecimento também primitivo. Outra superstição que eu adoro é da curupira. A curupira, o curupira, ele tem um pé ao contrário, quer dizer, quando ele anda assim para frente, o pé dele está virado para trás. Então ele anda, quando ele anda para frente, parece que ele está andando para trás, porque o pé dele é virado. O curupira é o protetor da mata e dos animais da mata. É outra criatura muito interessante que simbolicamente quer defender a mãe natureza e os bichos. Algumas superstições também acontecem aqui a nível urbano, como o sujeito ter medo do dia 13, ter medo da sexta-feira, ter superstição sobre cores, superstição sobre colocação de objetos na casa em determinadas situações, que se mexer aqui o objeto daqui para lá pode acontecer uma coisa ruim. Então ele está cheio de superstições, cheio de influências invisíveis e ocultas sobre a vida dele. Essa é a superstição. Mas na realidade, amados alunos, essa superstição é herança lá do nosso Cro-Magnon, do nosso homem de Neandertal. Ela não tem lógica, não tem raciocínio, como o Espiritismo propõe, o seu raciocínio, a sua lógica. A superstição é ruim, porque é má para o indivíduo, porque vai tolhendo a sua liberdade de agir. Ele fica preso
a esse mecanismo supersticiosos e acha que isso vai responder pela sua felicidade ou então pelo seu sofrimento, pela sua dor. E mais ainda, uma outra evolução da superstição, ou pode ser em paralelo, mas é mais evoluído, é o misticismo. O que é o indivíduo místico? O indivíduo místico é aquele que tem um tipo de crença na prevalência do mundo espiritual sobre o mundo material. A origem, a ação, o controle dos atos dos homens ficam subordinados às forças superiores. O místico perde o seu livre-arbítrio. Para o místico, as tragédias ou as facilitações e benesses não dependem da sua capacidade de decisão, nem da sua inteligência, nem da sua vontade. São as forças espirituais que comandam. Bem, então este é o misticismo, é atribuir ação sobre nós de forças espirituais. O espiritismo, o espiritismo científico, ele conhece, estuda muito os espíritos, que são forças espirituais, mas para nós são forças espirituais conhecidas, não são invisíveis, no sentido de nós desconhecermos os seus mecanismos de ação. Nós, espíritos, acreditamos em espíritos, mas os espíritos nada mais são do que nós, desencarnados. Se nós aqui somos analfabetos, quando nós desencarnarmos, continuaremos analfabetos. Se somos professores acadêmicos, com conhecimento e cultura, quando desencarnarmos, seremos professores, ou seja, teremos conhecimento e cultura. Quer dizer, para o espiritismo, para quem estuda, não há diferença entre espíritos e encarnados no que toca a sua moral, o seu caráter, o seu conhecimento, a sua compreensão, toda a sua atividade volitiva. Então, são seres como nós que estão em outro plano de existência, mas não são substancialmente diferentes, melhores ou piores de nós. São exatamente aquilo que eles foram quando viviam ao nosso lado na matéria física. Por isso o Espiritismo não aceita essas influências dele gratuitamente. Pode influenciar um ou outro, mas isso é um lado que o Espiritismo investigativo, o Espiritismo experimental, estuda através do Livro dos Médiuns e que isso não é objeto aqui do nosso trabalho. Mas, de toda forma, o místico fica preso a isso. E esse misticismo, para as pessoas que não compreendem realmente as limitações de um espírito sobre nós, esse misticismo, ele penetra na casa espírita. Ele cai como uma cachoeira de águas volumosas sobre a casa espírita. Esse é o grande problema. Então, muitas pessoas começam a pensar que as decisões que eles têm que tomar dentro da casa espírita devem ser relativizadas ao alto. O alto é que deve comandar. Quantas vezes eu escutei ao longo dos meus anos de vida em casas espíritas, vamos perguntar ao alto para que ele deve comandar. Chama o médium A, chama o médium B. Vamos fazer uma consulta com o médium A e o médium B, chamando o espírito X que vai nos aconselhar. Ora, a opinião desse espírito X é a opinião dele, mas não necessária seja melhor. Pode ser pior, mas também pode ser melhor. Mas, de toda maneira, a decisão final pertence ao nosso livre-arbítrio. Isso nós não podemos abrir mão. Porque a partir do momento que nós abrimos mão do nosso poder de livre-arbítrio, da nossa capacidade individual de decidirmos, nós estamos presos à superstição, no caso ao misticismo, estamos presos a uma espécie até de fanatismo religioso, achando que os espíritos são responsáveis pela nossa infelicidade ou pela nossa alegria. Portanto, amigos e irmãos, essa questão do misticismo, que comunga essa força espiritual sobre nós, ela é absolutamente rechaçada pela doutrina espírita como a superstição, mas ao mesmo tempo é entendida do ponto de vista antropológico evolutivo, do espiricultural, como uma herança dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. Portanto, vamos para um novo item, superstição e misticismo, diferenças. Vamos voltar mais uma vez a diferenciar, porque temos que ter essa didática. Superstição
é ato mental, é crença é fé. É pensamento que acredita em fatos sobrenaturais e que se dão por sinais. Exemplo, a superstição do dia 13, a superstição das cores do arco-íris, a superstição da queda de um objeto, a superstição de um vento que bate e abre uma janela. Então, é uma crença de algo sobrenatural e um temor e um respeito a esse sobrenatural. E o misticismo é a crença não só nesse ato sobrenatural, que é da superstição, como na influência concreta desse ato sobrenatural sobre a nossa vontade e a nossa forma de escolher e de tomar decisão e de nos comandarmos. Então, temos pena dos místicos, temos pena porque eles estão perdendo a sua capacidade nobre de decidir através da sua inteligência e do seu juízo de valor. Eis a diferença: superstição, ato mental; misticismo, ato mental evolutivo, volitivo, da vontade. Vamos fazer também uma outra diferença, e tem três. Juízo de realidade. O que é o juízo de realidade? Capacidade crítica, quer dizer, que é dentro do juízo de realidade, com a superstição e com o misticismo. O juízo de realidade é aquela capacidade que nós temos de ver a realidade e discriminar. Isso convém, isso não. Isso é bom, isso é mal. Isso aqui é alto, isso aqui é baixo. Quer dizer, tudo que nós emitimos um juízo de valor sobre algum fato, sobre a sua conveniência ou sobre sua secundariedade, sobre a sua necessidade ou sobre a sua desnecessidade, sobre o bem ou sobre o mal, seja qualquer ato de julgar a conveniência ou a necessidade ou a representatividade em qualquer esfera intelectual, moral, evolutiva, religiosa, é um juízo que nós expressamos. É um juízo. É o bom e o mal, o branco, o preto. Enfim, é o juízo. Então, esse juízo de realidade, ele nos dá a diferença em relação ao que nós estamos estudando. Porque aqui nós estamos vendo que o Espiritismo se baseia em fatos racionais, em lógica, e não se baseia em superstições. Então, o nosso juízo de realidade, ele aplica a raciocínio, a razão, para interpretar esses fatos supersticiosos e místicos. Isso que é o juízo de realidade. A realidade, ele separa, obviamente, lá, como nossos ancestrais, a realidade da fantasia. O homem que opera o raciocínio, a lógica, o juízo, nos casos de superstição e misticismo, observa-se o quê? Uma sobreposição. Se coloca-se um véu sobre o nosso raciocínio, nossa lógica, capacidade pensante, de que o véu que tolhe a gente é o véu da superstição e o véu do misticismo. Aí nós ficamos embotados por esses sentimentos, até ficar fixados nele, que é uma espécie de fanatismo. Portanto, o que nós podemos dizer sobre a superstição dessas fantasias, dessas crenças, das coisas sobrenaturais que estão afetando a nossa capacidade de julgar e de realizar? Por exemplo, um caso de visão supersticiosa e basicamente mística foi quando Chico Xavier estava internado com pneumonia, já para falecer, num hospital. Aí um fotógrafo passou lá, por acaso, e fotografou a janela do quarto em que Chico estava internado. Aí apareceu uma faixa de luz. Então, a partir daquela faixa de luz, o místico já começou a interpretar que era um espírito de luz, e começou a tecer uma narrativa em função daquilo. Mas não se sabe exatamente o que é aquilo. Se não é um reflexo de uma outra janela, do sol batendo ali, se alguma coisa absolutamente do ponto de vista da ótica comum. Mas se construiu uma narrativa e assim foi se levando o caso, nesse caso, com uma visão místico-religiosa. Portanto, isso tudo conosco é um atraso. Por quê? Porque a superstição, o misticismo, são heranças frustras, pequenas, do pensamento pré-lógico dos nossos ancestrais. E em condições de transtorno mental, esse pensamento pré-lógico, ele eclode com muito vigor, como é no caso do transtorno esquizofrênico, na psicose esquizofrênica, em que o indivíduo começa a ter mania de perseguição e não sabendo o que é realidade, o que é fantasia, é o surto psicótico.
era isso que nós tínhamos que passar para vocês hoje. Esperamos ter sido didáticos e amanhã voltaremos com esse tema tão importante. Obrigado.